Nesse vídeo a gente vai ver como calcular o nosso consumo de energia mensal, sabendo o quanto cada equipamento gasta por hora e posteriormente quanto ele gasta por mês, para a gente fazer um controle de gastos da luz, da energia que a gente consome, porque hoje em dia tá caro você se dar o luxo de ficar com o equipamento ligado muito tempo, o tempo todo à toa, porque apesar de a gente ser um dos países com a melhor malha energética em termos de energia limpa do mundo, a gente passa por essas coisas aí engraçadas, digamos assim, né? Mas então como é que a gente vai fazer isso daqui? Você pode medir de duas formas, ou sabendo qual é a potência que o equipamento gasta, que vem normalmente nas etiquetas, que vem no aparelho, ou então através desse selo aqui, que é o selo Procel, que ele indica qual é a eficiência energética do equipamento. No caso aqui, ele está dizendo aqui que é um ar-condicionado em que ele, ligado 1 hora por dia, todos os dias por 30 dias, ele vai dar um consumo de 15 kW na sua conta. Ninguém fica com um ar-condicionado ligado 1 hora por dia. Mas você tem que levar em conta que o ar-condicionado não fica ligado o tempo todo. Ele tem um termostato que ele liga, desliga, então ele não é de funcionamento assim constante, igual a geladeira. Já um computador não, o computador você deixa ele ligado, ele vai ficar ligado o tempo todo, assim como o aparelho de som, o ventilador, equipamentos que não tenham algum tipo de controle automático, como se fosse um termostato ou um timer assim, para ele se desligar quando não há necessidade, né? Então isso aqui é uma das formas de você ver quanto é que o seu equipamento gasta, e você faz o cálculo no final para saber quanto é que ele vai gastar no mês. E tem a etiqueta também de todo equipamento que ele dá lá, qual é o consumo dele de energia, né? O outro modo é você vir aqui e usar esse equipamento aqui, quer ver? Esse equipamento aqui. Isso aí é potencímetro, se é que tem esse nome aí, né? Mas traduzido do inglês ali é um micro monitor de energia. Então ele dá para você o valor da potência que o equipamento está consumindo na hora. Aqui do outro lado ele tem uma tomada, aqui embaixo dele, né? Ele tem uma tomada que você enfia na tomada, e aqui você coloca o equipamento, liga, óbvio, né? Aqui. Você liga ele, óbvio, e ele vai te mostrar ali qual é a potência que ele está gastando. Então vamos ver aqui quanto é que gasta mais ou menos cada equipamento, pelo menos os que a gente mais está acostumado a ver por aí. Então a gente vê aqui, ó. A gente tem o Xbox jogando. Isso aqui é um Xbox One. Estava jogando, se eu não me engano, Borderlands 3. Ele gasta lá 66, 67 watts. 66, 67 watts por hora, e você vai saber quanto ele gasta por mês numa tabelinha que a gente vai ver lá daqui a pouco. E olha que interessante, e muita gente não sabe, é que quando o Xbox está desligado na tomada, ele também consome energia. Porque quando você chega isso no PS4, PS5 também, porque quando ele está nesse modo de desligado, mas com ele na tomada, ele está em naquele modo chamado standby, ou suspensão, né? Ele está em modo de suspensão, como se acontece nos notebooks, para quando você for jogar nele de novo, você não tem que carregar todo o sistema operacional, abrir o jogo e coisas assim. Então ele fica lá gastando a energia delezinho o tempo todo, e você não sabe disso. Aqui a gente tem um ventilador de 60 centímetros, daqueles de 3 velocidades, né? Então aqui a velocidade mais baixa, ele está gastando lá seus 40 watts, 42 watts por hora. Você tem aqui um PC em idle, e desculpa a foto aí, mas deu reflexo. O PC em idle é aquele que ele está ligado, mas não está fazendo nenhuma tarefa, não está convertendo vídeo, não está fazendo coisa nenhuma. Então isso aqui equivale mais ou menos a um i3, sem placa de vídeo acelerada, bem basicão mesmo. Isso aí dá mais ou menos 60, 65 watts por hora que ele gasta. Esse aqui é o mesmo PC fazendo uma conversão de vídeo. Já pulou para 100 watts por hora. Você tem aqui um notebook i3
também idle, lá R$ 39,90. Lembrando que ele também, quando está em stand-by, ele também gasta energia, deve ser algo em torno de 10 ou 5, se ele ficar o tempo todo na tomada com a fonte, né? E você tem aqui um DVR, né, um gravador de vídeo de segurança com 4 câmeras funcionando lá, gasta seus 32 watts por hora ligado. E você também tem as lâmpadas, aquelas lâmpadas que são econômicas, né, que gastam 8 watts, e eles fazem uma comparação que uma lâmpada daquela de LED de 8 watts equivale a uma de 100 em termos de luminosidade. Então é em termos de luminosidade, não de consumo, senão não adiantava nada. Então a gente vai ver como é que isso tudo aqui somado e calculado, quanto é que isso vai fazer na nossa vai fazer de soma lá na nossa planilha que a gente vai ver aqui agora. Então tem uma planilhinha aqui michuruca, com bem pouquinha coisa. Aqui não tem ar-condicionado, aqui não tem aquelas, como é que é o nome daquele negócio? Aquela frigideira que faz que usa eletricidade, né? E tô sendo bem generoso no uso dos equipamentos da Tânia. Então você tem aqui, digamos, 5 lâmpadas de 8 watts ligadas por 5 horas, todos os dias. Uma TV só, as casas não têm uma televisão, costumam ter 3, 4, aquelas TVs de 32 polegadas, mas gasta mais ou menos, de tela fina, óbvio, né? Gasta mais ou menos 45 watts. Os notebooks de 40 watts, né? Um PC que gasta 80, mais ou menos, um chuveiro, esse aqui que é o vilão do bagulho. Videogame, ventilador, ferro de passar, monitor de 22 polegadas que funciona junto do PC. E uma geladeira frost free de 300 litros. Então vamos fazer os cálculos. Então como é que foi feito esse cálculo aqui? Você tem que saber então qual é a potência que o equipamento gasta pelo tempo que ele fica ligado durante o dia, e você multiplica por 30, que são 30 dias, no caso um mês. Então vamos ver aquelas lâmpadas ali. Então se são 5 lâmpadas de 8 horas, de 8 watts, então isso dá 8 vezes 5. 8 vezes 5 são 40 watts ligados por hora. Se são 5 horas vezes 5, 200 watts por hora, aquelas 5 lâmpadas ligadas durante o dia e à noite, mas perfazendo lá umas 5 horas. Então isso aí vezes 30 dá 6 kW. Aqui eu até botei menos. Vamos botar 6 kW aqui. A nossa TV de 45 watts. Então você tem 45 vezes 8 horas ligada vezes 30. Deu mais ou menos 10 kW por hora no mês. Então eu botei 11 ali para adiantar ali também aquele lance de stand-by, que a gente costuma deixar essas televisões ligadas o tempo todo. O stand-by dela deve ser de 7 watts, mais ou menos. Não chega a ser isso aí, mas isso aqui é bem assim por cima para a gente ter uma ideia só. Tá? Não vai querer fazer uma planilha de custos de energia ao nível da NASA, né? Para poder chegar na Lua e voltar sem ficar sem bateria. Então, botamos 11 lá. E notebook é a mesma coisa. Então, os cálculos é sempre isso. Você tem que saber quanto que ele gasta por hora. Então, 40 watts por hora, vezes o tempo que ele ficar ligado, vezes 30. 9.600. Também botei 11 ali para arredondar aquele lance dele ficar ligado lá na tomada o tempo todo. Aí a gente faz o mesmo com o notebook, com o PC, um PC de 80. Mais uma vez, 80 vezes quantas horas ele fica ligado? 8 vezes 30. Ele gasta então 19. Eu botei 22 também por causa daquela história do stand-by, do computador ligado o tempo todo na tomada, porque ninguém desliga esses equipamentos aqui da tomada depois que usa. No caso aqui a TV, o notebook, o PC, eventualmente o videogame, o monitor, a geladeira não, que está em outro esquema. Então isso aí sempre conta como um pouquinho a mais talvez uns 20 kW a mais aí na conta de energia por conta do stand-by. Você tem um chuveiro, esse aqui que a tristeza da relação, porque aqui eu botei um chuveiro de 4.400, um banho de 15 minutos, um banho só de 15 minutos entre 4 pessoas, que não é o que acontece. Nego parece que tem muita buceta, pau, peito,
cabelo e bunda para lavar e fica com a porra do chuveiro ligado 30 minutos, 40 minutos, com a água caindo e sem desligar. Porque normalmente quem faz isso é porque não paga a conta. Ou então tem dinheiro para pagar. O cara que não paga a conta, ele só escuta quem paga ficar reclamando que o consumo está muito alto e aquela coisa, e aquele negócio todo, né? Enfim. Então você tem aqui um chuveiro. Então seria mais ou menos por pessoa 1.100. São 4 pessoas, então 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 4.400. Aí se você vir aqui, 4.400 por hora, já que são 4 pessoas, cada uma tomou banho durante 15 minutos, dá 1 hora. A gente vai multiplicar isso aqui, que é por dia mesmo, né? Então é por dia, então são 30 dias, 132 quilowatts só de chuveiro. Aqui a gente tem que dar a gente pode também levar em consideração que você tem as regulagens do chuveiro. Você tem o inverno, você tem o verão. Então normalmente quando está em verão você baixa isso aqui para 2.200, 3.300, se eu não me engano, e no inverno que vai no talo mesmo a potência máxima do equipamento. E tem também a fluidez da água. Então tem certas coisas que influem aí no consumo geral do chuveiro. Mas vamos botar esse modo assim bem empírico para a gente ter uma ideia do quanto está gastando de energia por mês. Videogame, a mesma coisa. Ninguém tem um videogame só ou joga só 4 horas. Normalmente o bunda se prende no quarto lá, não trabalha, não faz porra nenhuma, então fica jogando videogame 8, 10, 12, 16 horas por dia e só sai do quarto para cagar e para mijar e comer. Isso quando não tem que levar lá no quarto do bonitão ou da bonitona para ele não ter o trabalho de descer, né, ou de sair do quarto para fazer as coisas que tem que fazer. Então, videogame 70 watts, 4 horas por 30 dias, dá 22 kW mais ou menos. O ventilador de 50, mais ou menos 12. O ferro de passar ligado 30 minutos, 2 vezes por semana. No mês dá mais ou menos 9 kW. Isso aqui também eu estou sendo bastante bonzinho, né? No que tange a uso do ferro. Tem gente que passa ferro aí todo dia. Tem nosso monitor de 22 polegadas comum de PC, que gasta mais ou menos 25 watts quando está ligado. Então ele está atrelado ao uso do PC também, dá mais ou menos 6. E uma geladeira de 300 litros frost free, em torno de 35 kW por mês. Então juntando essa porra toda aí, deu 266 kWh ao mês. Então fica fácil você calcular mais ou menos. E isso, como eu falei, eu não botei ar-condicionado, eu não botei forno de micro-ondas, eu não botei aquelas frigideiras elétricas, nem outros equipamentos elétricos que a gente usa aí no nosso dia a dia, e não entraram nessa conta. Então você pode ver aqui que muito dessas coisas aqui, o principal sacana da história é o chuveiro. Pode entrar também o micro-ondas, que o micro-ondas também gasta bastante lá. Apesar dele ele é usado todo dia, durante 10, 15, 20 minutos por vez, dependendo da quantidade de tempo que ele fica ligado e tal, pode gastar tanto quanto um chuveiro mesmo. Aí você tem os videogames. Então isso aqui tudo é o basiquérrimo do basiquérrimo. Se você pode ter mais de 5 lâmpadas que gastam mais de 5 watts, de 8 watts por mais de 5 horas, aquelas lâmpadas que a gente deixa fora na varanda ou no jardim, isso serve para condomínio também. Você tem a TV, normalmente a pessoa não tem uma TV, tem 3, 4 lá, às vezes até maior, de 50, 60, 80 polegadas, ligada há mais tempo do que 8 horas. Mais de um notebook, mais de um PC, mais de um chuveiro, mais de um videogame, mais de um ventilador, mais de um ferro, sabe, sei lá, né? Mais de um monitor, mais de uma geladeira e assim por diante. Você vê então o que é que vai impactar na sua conta de energia. Aí você tendo o seu quilowatt hora mês gasto, você tem que ir na sua conta lá e ver quanto é que a concessionária cobra pelo quilowatt hora, mais os impostos aí de ICMS e taxa pública de energia, de iluminação pública, né? E outras coisas que empurram aí para a gente pagar, e ver quanto é que você vai gastar de energia no pagamento. Infelizmente, o máximo que você pode fazer para economizar energia é diminuir o uso dos equipamentos ou desligá-los
depois que você desligar mesmo da tomada quando você não está utilizando. Isso de desligar não vai impactar tanto assim o uso o gasto de energia. Você deve talvez economizar uns 10, 15, 20 kW, a não ser por exemplo, do videogame. Vamos ver quanto é que gasta o videogame. Estava em 15 watts, né? 15 vezes 24 vezes 30. São 10 kW só do videogame ligado sem fazer porra nenhuma. A mesma coisa, o PC também gasta energia, não chega a ser aquilo ali, quando ele está desligadão mesmo, ele deve gastar o que? Uns 5 watts mais ou menos. O notebook, mesma coisa, 7, quando ele está naquele modo que você fecha a tampa e esquece ele para lá. Então isso tudo aí deve impactar mais ou menos uns 20, 25 kW, 20, né? 20, 25, por aí, na sua conta de luz, dependendo da quantidade de equipamentos que você tiver. Se você tiver 4 videogames, porra, 40 kW é coisa pra caramba que você vai economizar. E normalmente o que as pessoas fazem? Começam a tentar a ver menos televisão, tentam pelo menos, né, usar menos chuveiro. Pô, imagina usar um chuveiro de 4.400, não que seja no verão, na posição verão, no verão. Porra, a água já é quente por si só, a bunda tem que tomar banho quente, não sei porquê. Acho que vai encolher o pinto, ou o cabelo vai cair, sei lá, enfim. Aí videogame, essa aqui é a parte difícil, que a moçada aí não quer deixar de ter a vida boa, né? Tem que ficar jogando videogame até o cu fazer bico. Ventilador é o modo mais barato de você tentar se refrescar no verão, então não tem muito jeito aqui. Então é por isso que é tão difícil a gente conseguir baixar eventualmente o consumo de luz, se a gente não tomar vergonha sobre determinadas situações que podem ser evitadas. Uma delas é desligar, como eu falei, os equipamentos que ficam gastando energia mesmo quando estão, entre aspas, desligados, que é o que eu já disse aqui. Diminuir o número de uso do ventilador, do chuveiro. Pelo menos desliga a porra do chuveiro quando estiver ensaboando a goiaba, ou a porra toda, em vez de ficar cantando no banheiro, ficar vendo besteirinha no celular e a água caindo. É porque, como eu falei, quem faz isso é porque não paga a porra da conta. Às vezes o PC a pessoa não consegue parar mesmo de usar a mesma coisa no notebook, televisão de 30, a televisão também faz parte da cultura. Então é isso aí. Se você ficou triste aí com esse vídeo, então não adianta, que você não vai querer assinar mesmo o meu canal, mas se você gostou do vídeo, você assina aí, mas também se não quiser, eu quero que você exploda, que eu não estou nem aí. E depois a gente volta com outro vídeo maneiro aí. Então, valeu!